Olá, meus caros queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. E o mundo digital está bombando e vai continuar crescendo, e com ele o marketing digital. Isso porque hoje em dia já existe pelo menos 10 profissões que você pode trabalhar em casa, em home office, por conta própria muitas vezes, recebendo às vezes até em dólar, tá? Todo o tráfego, venda, compra, venda de serviços está se direcionando do físico para a internet. Isso não tende a retroagir, não tende a voltar ao que era antes. As pessoas vão continuar comprando cada vez mais na internet e a venda de serviços vai ser ofertado cada vez mais na internet. Além disso, já tem várias plataformas que te ajudam a fazer esses serviços, a ofertar esses serviços. Então eu estou aqui para falar dos 10 serviços que você pode estar ofertando para trabalhar em casa já em 2025. Sejam muito bem-vindos ao canal, vai deixando seu like, sua inscrição aqui embaixo. Bom, é bom lembrar, pessoal, que esses daqui são só alguns dos serviços que você pode estar ofertando para trabalhar em casa. Como já disse, existem várias plataformas, plataformas que você pode ofertar o seu trabalho e plataformas, ou você mesmo pode criar o seu site e pode começar a prospectar clientes para o seu trabalho, tá? Dependendo aí da área que você executa. Então, vou mostrar para vocês aí os serviços digitais que você pode estar ganhando dinheiro em 2025, muitas vezes trabalhando em casa, home office ou sendo contratado. Claro, o primeiro dele é o copywriter, né? O copywriter é principalmente para pessoas que gostam de escrever, que gostam de produzir textos e textos qualificados, textos com profundidade e com intenção. Textos ali que vai ter um objetivo para cada abordagem, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos, tá? E-mails em marketing, criar campanhas de e-mails persuasivas para converter leads em clientes, leading pages, né? Desenvolver páginas focadas em conversão, com textos que destacam benefícios e eliminam objeções. Claro que com o ChatGPT isso facilitou demais o trabalho dos copywriters, então é um auxílio a mais, lembre-se disso. Você também pode fazer scripts de vídeo, né? Praticamente um roteiro de vídeo. Então aí tem várias opções, principalmente para ser contratado para algum produtor de conteúdo. Criar textos para redes sociais, aí a gente vai ter também um canvas, onde você vai criar, né? Vai ter a pessoa que vai criar artes e você pode ser a pessoa que vai criar os textos ali, textos chamativos, que vai fazer, que vai direcionar para alguma venda. Anúncios online, né? Escrever títulos e descrições impactantes para plataformas como Facebook, Instagram, Google, etc. E materiais de venda, produzir catálogos, brochuras, apresentações comerciais, entre outras coisas. Bom, o copywriter, tem muita gente que vê o ChatGPT como um inimigo do copywriter, mas a verdade é que é um auxiliador. Facilita demais e você pode fazer vários trabalhos ou concluir o seu trabalho com mais agilidade, porque ele vai te ajudar a achar a palavra certa, o termo certo, para que você consiga elaborar. Claro que você não vai copiar tudo do ChatGPT, até porque é sempre escrito de uma forma técnica, dá para perceber quando é feito pelo ChatGPT. Então, por exemplo, esse texto aqui eu peguei do ChatGPT para conseguir produzir meu conteúdo com mais agilidade. Mas ainda existe muita contratação e principalmente muito trabalho freelancer para quem quer trabalhar como copywriter na internet. E claro, não precisa aí você ter feito nenhum curso, você não precisa de uma profissão, o que você precisa é simplesmente mergulhar nesse mundo digital e começar a trabalhar nessa área. Opa, peraí só um momentinho, você tem interesse em fazer uma renda extra trabalhando em casa? É uma renda extra mesmo, tá gente? Entre 600 a 1.200 reais e qualquer pessoa pode fazer, porque é uma renda extra para iniciantes, para quem acabou de começar no trabalho freelancer na internet. São as plataformas aí de micro tarefas. Eu tenho um curso de 3 delas, que é da Rapidworks, MicroWorks e Sprawl Gigs, que são essas daqui que estão aparecendo na tela. A Sprawl Gigs aqui, por exemplo, você pode fazer pelo menos 5 dólares por dia, chegando a um máximo de 10 dólares por dia se você ficar bastante tempo, se você, né, aplicar tudo que você aprendeu no curso, e tem formas aí de você fazer até muito mais que vai estar dentro do curso também. Na mentoria eu ensino tudo que vocês precisam saber, quais tarefas fazer e como fazer as tarefas mostrando na tela, que é muito importante, o passo a passo aí de como vocês vão executar essas tarefas. O valor dos cursos é R$ 15 cada um e vocês podem estar adquirindo eles me chamando no número que está aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo, tá? Os cursos individuais, R$ 15 cada um, se você comprar os 3 juntos sai por R$ 25. Eu envio os cursos via e-mail e ainda tem aí o meu suporte pessoal pelo WhatsApp. A gente vai ter o social media, né, que é aquele cara que gosta muito, entende como funciona as mídias digitais e as plataformas digitais. Então aí inclui Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todas as plataformas digitais que você pode estar fazendo alguma venda. Ele vai fazer planejamento de conteúdos, desenvolver um calendário editorial com postagens orgânicas por temas,
datas e objetivos, garantir que o conteúdo esteja alinhado com a estratégia de marketing da marca. Criação de conteúdo, ele também pode estar se especializando ou, né, fazendo essa área. Então a gente vai ter aí elaborar textos, imagens, vídeos, stories e outros formatos para as redes sociais. Como você pode ver, tem um pouquinho de copywriter no social media também. Trabalhar com ferramentas de design, e a gente vai ter as principais delas, que são Canvas, Photoshop, Illuminator, entre outras aí que pode estar sendo utilizado para fazer artes para as redes sociais. Gestor de redes sociais, né, tem que publicar com frequência, tem que garantir público nessas redes sociais, então vai publicar os conteúdos planejados, vai fazer tudo de uma forma que atrai os clientes e que não tire o engajamento das mídias digitais. Um social media, por exemplo, ele pode ofertar seus serviços para empresas para atrair mais clientes, tá? E isso ele pode fazer de dentro de casa. Então ele pode atrair aí novas pessoas para comprar os produtos e serviços dessas empresas, que pode ser física ou não, dentro da própria casa. Claro, temos aí o famoso redator, que é praticamente o antigo roteirista, né? Onde vai criar textos personalizados, muitas vezes mais longos, para sites, blogs, para apresentações, para criar uma página com currículo, enfim, textos mais organizados e bem elaborados. Então eles vai fazer aqui, ó, blogs e sites, né, principalmente SEO. Então vai fazer páginas com conteúdo de informação para engajamento. Pode fazer aí conteúdo editorial, tanto para revistas, jornais, livros, etc. Tem conteúdos opinativos, também tem plataformas de venda de conteúdo para leitura, tem diversas plataformas que trabalham dessa forma, e também tem aí serviços, né, tem contratação para redatores. Então aí pessoas que fizeram pelo menos jornalismo já pode ter uma facilidade maior de conseguir ser contratado como redator. E aí para quem trabalha na internet é principalmente o roteiro, e aí roteiro para vídeos, podcasts, programas, enfim. A gente vai ter também um assistente virtual, e a maioria das empresas que são online, seja banco, seja o Mercado Livre, seja a Shopee, seja qualquer empresa que é online, ela vai ter aí os seus assistentes virtuais. Ó, o assistente virtual é um profissional ou sistema baseado em tecnologia, um profissional no caso que vai se utilizar do sistema, que presta suporte remoto a empresas ou indivíduos, desenvolvendo diversas tarefas administrativas, organizacionais ou operacionais. Esse é um indivíduo que trabalha remotamente para ofertar serviços e suportes para os clientes. Então, geralmente, quando você entra em um site, numa plataforma, principalmente um site de e-commerce, você vai ali no suporte para ver se o seu produto vai chegar, quando vai chegar, em que condições chegou. Você vai entrar em contato com esse assistente virtual. Então, esse é um trabalho que tem bastante hoje em dia. E se você quiser ser contratado para trabalhar nele, principalmente é bom você já ter alguma experiência no marketing digital, ou pelo menos ter algum interesse, mas você não precisa ter nenhuma formação, tá, gente? Uma formação ajuda? Ajuda, mas na maioria dos casos tem muita gente que começou a trabalhar com esse trabalho dentro de casa, que geralmente é em home office, sem precisar de currículo nenhum, sem precisar de experiência prévia nenhuma, tá? A gente vai ter o gerente de operações e esse sim precisa pelo menos ter o marketing digital ou já ter experiência em organizar a estrutura de vendas em uma equipe de vendas, né? Porque ele vai trabalhar ali com outras pessoas, ele vai gerenciar operações de e-commerce, de outros produtores de conteúdo, para pessoas que fazem prospecção de venda, etc. Então, o gestor de operações ele vai trabalhar nessa área e aí já é um cargo mais acima. A gente tem o famoso e velho antigo web designer que existia desde 2010 e que ainda existe até hoje e que vai continuar, que vai fazer aí conteúdo digital mais voltado para o design. Então ele pode fazer artes, muitas vezes hoje em dia estão utilizando Canvas, mas tem muitas outras, o Photoshop é para aqueles que já trabalham há mais tempo, já sabem utilizar. Então ele vai fazer artes personalizadas para que seja, né, atraia a atenção do público que vai direcionar sempre para uma venda. Então aqui tem os exemplos abaixo, né? Define a estrutura e o layout de sites ou aplicativos com base nas necessidades do cliente ou usuário. Cria wireframes, esboços no caso, e protótipos para planejar a experiência do usuário. Então muitas vezes ele vai fazer algo mais interativo, algo que o usuário vai estar lá clicando, mexendo e que vai ter alguma profundidade que vai fazer a pessoa se interessar mais por aquilo, né? A internet é sempre sobre atrair o clique.
Então o web designer, ele nada mais é do que a pessoa que atrai o clique. A gente também tem aí o design visual, que é geralmente o que mais tem, né? Desenvolve o aspecto estético do site, incluindo cores, tipografia, ícones, imagens e outros elementos visuais. E fazendo também um design responsivo. Esses daqui são os exemplos, mas é uma gama muito grande de cada uma delas. Como você pode ver, elas se interpõem, então você pode trabalhar com uma coisa e também trabalhar com outra, porque elas estão muito conectadas, tá? Agora a gente entra em uma que precisa pelo menos ter o conhecimento, que é o desenvolvedor. A gente vai ter aí o desenvolvedor front-end e o back-end, tá? Que aí vai ser para sites mais estruturados, com mais opções de cliques, com cadastro, com banco de dados. Então a gente vai ter essas duas opções. Para isso você precisa ter pelo menos o conhecimento. Tem muita empresa que contrata assim você ter feito faculdade, você simplesmente sabendo fazer, né? Tem muita gente que entra na faculdade de ciências da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, e simplesmente eles saem após aprender o básico, né? Após aprender o back e front-end. E tem muitos cursos online que você pode fazer que duram aí 6 meses ou até muito menos, ou alguns que você pode até administrar o próprio tempo para aprender mais rápido, que vai te levar a aprender o back e front-end. Então a gente vai ter as páginas mais simples, que geralmente são feitas com HTML, CSS e JavaScript. Muitas vezes você só precisa utilizar o VS Code para fazer esse tipo de página e você pode estar ganhando uma grana boa com isso, pelo menos R$ 200 por página. Tem gente que vende por muito mais caro, então assim, já dá para você. E muitas vezes os layouts já são prontos, você só precisa configurar para deixar do estilo que a pessoa está pedindo, que o seu cliente está pedindo. E dessa forma você também faz aí prospecção de clientes, tá? Porque tem muitas empresas que não sabem, empresas médias e pequenas, que não sabem que poderiam atrair muito mais clientes tendo um site online, tendo todo esse trabalho aí de desenvolvimento. Então, é uma forma de você ganhar um bom dinheiro online, tá? Uma forma praticamente garantida. E a gente também tem o suporte em plataformas online. E esse daqui eu vou dar uma dica, tá? Para muita gente que não entende nada do que eu falei até agora, que não sabe como começar, que está com medo, com ansiedade, etc., mas precisa de um emprego online, precisa estar trabalhando em casa, você pode trabalhar em suporte de plataformas online. E para isso você só precisa enviar o seu currículo, tá? Literalmente. Se você já teve um marketing aí, né, já trabalhou em empresas de marketing ou qualquer outra experiência com atendimento ao público, você faz um currículo bem personalizado, pode utilizar o Canvas, você mesmo, o Canvas é bem simples de utilizar, ou você pode utilizar alguma outra plataforma aí para fazer um currículo bem bonitinho e mais atraente para fazer as empresas se interessarem por você e de preferência coloca até uma fotinha ali também. E você pode ir em muitas plataformas e sites online, como por exemplo bancos, você pode ir para plataformas como Mercado Livre, iFood, entre outras, e ofertar aí o seu serviço, mandar o seu currículo para ser contratado para trabalhar em home office, dando suporte em plataformas online. É muito parecido com assistente virtual, só que nesse caso aí é um suporte mais personalizado. Você vai muitas vezes entrar em contato com o cliente, vai guiar ele sobre todo o processo e você vai ter que ter bastante paciência. Então é muito parecido com marketing, né? As empresas de marketing que tinham antes, ainda tem, meu celular está entupido ali de mensagem da Claro, mas enfim, é muito parecido com isso, então esses são suporte em plataformas online. A gente tem um analista de dados, o analista de dados vai ganhar uma boa grana, ele pode ser contratado também para trabalhar em home office, e aí a gente vai ter, né, ele vai analisar todos os arquivos de coleta de dados de um site, então geralmente o banco de dados, mas também é uma região muito complexa, tem bastante coisa, então análise de dados é outra profissão que paga muito bem e que você pode ser contratado tanto para trabalhar online, também presencial, se não tiver outra opção, mas geralmente trabalhadores de TI trabalham mais em casa, em home office, porque é mais prático, é mais usual, a empresa não precisa ter um ambiente físico para eles estarem ali trabalhando. Então, análise de dados também entra junto com o desenvolvedor, então você pode saber os dois, e aí assim, show. E por fim, vou colocar aqui um 11º, que é o que eu faço no momento, que é criador de conteúdo digital. E aí só depende de você, tá? Se você tiver já um orçamento, um dinheiro juntado, você pode inclusive contratar outras pessoas para fazer edição, criação de artes, facilitar o seu trabalho, porque no caso você vai trabalhar mais com a comunicação e o gerenciamento do seu conteúdo digital.
mas você também pode fazer tudo do zero sozinho e tá ótimo, porque a maioria faz isso sozinho. E são eles que muitas vezes vão estar vendendo produtos e serviços, seja aí por tráfego pago, seja por tráfego mais direto, seja indicando, seja mostrando esse produto ou esse serviço. Então a gente tem aí o criador de conteúdo digital que existe desde 2009, 2010, mas hoje está bombando, é a profissão que todo mundo quer seguir e quem está trabalhando de CLT, ralando a botina, queria estar produzindo conteúdo digital. É brincadeira, tô zoando, tô zoando. Mas, né, é uma coisa que pelo menos todo mundo já sonhou em fazer em algum momento. Então, não perca seu tempo, vá lá, faça, tente pelo menos, que pelo menos você vai se divertir e você vai olhar para o passado e vai falar, porra, foi uma boa memória, eu tentei, foi legal, foi bacana a experiência e eu agradeço por isso. Inclusive, eu agradeço por você que assistiu esse vídeo até o final, que esteve aqui comigo. Um beijão, viu? Tchau, tchau. Até a próxima, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.